Bom dia, povo de Piracuruca e de cidade vizinha que aqui pode se encontrar alguém. Quero dizer mais uma vez que muitas pessoas podem achar assim, este velho, ele fala muito duro, ele desafia muito o pecado. Não é bem assim, pode dizer. Mas tudo que eu falo aqui, eu posso provar na Santa Palavra de Deus, e é baseado no Jesus Cristo vivo da Bíblia, Jesus Cristo que morreu na cruz para salvar a humanidade. E se você não se pegar a Ele, eu vou falar aqui sobre, procure lá no Evangelho de João, do capítulo 6, e do verso 60 até o 70 principalmente, você vai ver o que eu estou falando aqui, se eu estou falando de mim ou estou falando o que Jesus mandou falar. Jesus, no seu sermão, ele diz que aquele que quer um evangelho fraquinho, um evangelhozinho misturado, ele disse para Pedro, não quer ir com eles também não, porque Pedro disse, estão fugindo, Senhor, o teu sermão está muito forte, eles estão fugindo. Jesus disse, não quer ir também com eles não. E aí Jesus disse mais ainda, disse, um de vós é o diabo. Porque não adianta nós querer dizer que somos de Jesus, e ele disse para os seus apóstolos isso aí, porque um dos apóstolos era o diabo, e ele disse, chamei para fazer o papel de luz, porque eu pergunto a vós, Jesus disse, vós serei a luz do mundo, ele disse para o povo de Deus, que nós somos a luz do mundo. Agora eu pergunto a vós, a luz serve somente para ajudar. A luz não pode atrapalhar, mas ela faz ajudar. E a pergunta é essa, nós estamos ajudando alguém? Nós estamos ajudando? Ou nós estamos sendo treva como Jesus também? O Santo Deus, Jesus também disse, cuidado para a luz que há em ti não se tornar treva, porque grandes trevas será. Porque o papel das trevas é dificultar a tua vida. O papel das trevas é tu fracassar, é tu cair no buraco, é tu deitar e se derrotar porque tu não enxergou. Isso é o papel do escuridão das trevas. Agora, Jesus disse que nós é para ajudar brilhando com a luz. Porque eu já disse aqui e repito, falar que Jesus é bom, falar que Jesus salva, é fácil. Em todo lugar que tu vê, que tu passa, tu vê uma porta aberta falando de Jesus. Agora, Jesus disse que é para provar o Espírito, se este Espírito vem de Deus. Porque pregai um evangelho que é passar a mão na cabeça dos ouvintes. Um evangelho que em vez de trazer o mundo para ser salvo, este teu evangelho está indo para o mundo, se aliena ao mundo. Tem igreja que em vez de atrair o mundo para dentro dela, ela está indo para o mundo com seus maus costumes, com usos e costumes chamando de doutrina e confundindo o povo. Por isso hoje está o tempo mais difícil. 51 anos que eu sou um servo de Deus, eu fico a desafiar. Nunca vi um tempo tão difícil para o povo querer ouvir a palavra, querer ir para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes eles estão confundidos. Todo
todo lugar se fala de Jesus, mas não mostra o que Jesus fez na tua vida. E se tu tá com Jesus, se eu tô com Jesus, eu tenho que provar o que Jesus fez na minha vida, para que alguém sinta desejo, deixe Jesus fazer na vida dele também. Porque Jesus disse que nele somos mais do que vencedor. Por que eu não venço o problema? Por que eu não venço o pecado? Porque eu sou viciado. Então uma coisa tá errada e não é Jesus não. Ele disse que em mim são mais do que vencedores. Ele disse também que eu vou para o Pai, mas esses sinais que eu fiz aqui seguirão aos que crê. Então eu quero dizer que quem está com Jesus não gosta de sermão de brincadeira, porque a brincadeira não é a seriedade. Seriedade é ser firme e inabalável. Você tem que ser uma pessoa que não vai pro vento de doutrina. Você tem que ser uma pessoa que não é lavado cerebral, porque muito descrente diz assim: não, os crentes aí são lavados cerebral, que os pastores deu lavagem cerebral neles. E o servo de Deus não pode ser lavado cerebral. Servo de Deus não é fã de pastor, servo de Deus não é fã de padre, servo de Deus não é fã de nome de igreja. Servo de Deus é fanático por a Bíblia Sagrada. Não importa quem está falando, mas se é a Bíblia Sagrada que está em jogo, está falando. Se você quer o céu de Jesus, siga esta Bíblia. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para a falha de pastor. Não olhe para os padres. Olhe para a Bíblia. Porque todos dois, padre e pastor, eles precisam obedecer a Bíblia, ou eles vão parar no inferno, porque só tem dois lugares. Não adianta o homem se enganar. Eu disse aqui e repito: quando nós estamos aqui, Jesus abençoa o ladrão, o criminoso, o drogado, abençoa o que se chama bom, abençoa todo mundo. Jesus não faz acepção. Agora, no dia que tu fechar os olhinhos e parar o teu coração, não respira mais, aí a história é diferente. Ou tu vai para Jesus porque tu te preparou mais ele, tu foi amigo dele, tu foi um servo dele, ou tu vai pro inferno, mas o diabo. Aí não tem mais papaizinho, não tem mais mamãezinha, não tem minha esposa que tanto me ama, que vai fazer eu sair do inferno para ir para o céu. Mas também o diabo não tira mais o povo de Deus. Não tira mais não. Com mentira não vai tirar, porque está lá com Jesus. Ele disse: eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, estarás vós comigo. Quer dizer, quando tu fechar os olhos, tu vai para mim, tu vai ter um descanso eterno para todo sempre. Por isso é que o crente, quando ele é servo de Deus, ele crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, ele não teme nem a morte. Este crente, este pastor, seja ele este for, que anda assombrado, não pode falar a verdade porque tem medo do diabo, esta pessoa precisa se converter, porque o crente não teme a morte, porque ele disse: viver é Cristo e morrer é lucro. Se morrer é lucro, por que tu tem tanto medo de morrer? Se tu crê neste Jesus que vai te dar um sossego para o teu espírito, por que tu tem medo? Então tem uma coisa errada. Ou tu tá com Jesus, ou tu tá enganando a ti mesmo. Porque com Jesus é sério, com Jesus é a verdade, com Jesus segue a Bíblia. Não importa escândalo, pode todo mundo se escandalizar, mas quem é de Jesus, glorifica Jesus em todos os lugares.
que ele passar, ele sempre tem prazer de fazer o bem. Quando ele faz o mal, porque enquanto existir aqui, você é sujeito a cair, você é sujeito a pecar. Essa pessoa que diz que não peca, essa pessoa que diz que é grandão, é mentiroso. Porque aqui, enquanto estiver aqui, tu precisa ser servo, tá confiando no teu Senhor, porque quando tu cair, teu Senhor pega na tua mão e levanta. Mas se tu estiver humilde a Ele, ô Senhor, me socorre. Isso é que o servo de Deus faz todo dia, é pedir o livramento, é pedir o socorro ao seu Senhor. Se é que seu Senhor é Jesus Cristo. Se não, ele pode pedir toda hora, ele pode chorar toda hora, ele pode estar de joelho pelado de orar, mas se ele não é servo fiel, ele não é ouvido. A Bíblia diz que clamaste e Deus não ouviu. Diz também que, em certo ponto, que tuas orações não passam da copa dessa figueira, não passam da copa desse pé de árvore. Por quê? Porque não adianta nós clamar por quem não tem compromisso com nós. Jesus disse que para nós ser abençoado, a Bíblia é cheia de si. Se proceder bem, serei aceito. Se for um homem fiel, comerás o melhor desta terra. E ela diz vários sim. Se é cheia, a Bíblia é cheia de sim. Se tu tiver também com Jesus, se tu for também um servo, tu é ouvido. Não adianta, pode chorar. Eu conheço uma amiga, que foi minha patroa, que ela disse que todo dia só dorme depois de 12 horas, porque tem que dizer um terço. Mas não vai resolver a situação dela. Se ela não se converter, ela vai para o inferno. Isso eu estou falando do Jesus da Bíblia e eu dou sustentação. Não tem sermão fraco. Sermão de Jesus é forte. Sermão de Jesus é: vós, filho do diabo. Quem é o filho do diabo que Jesus fala? Vós, filho do diabo, porque deixaram a Deus, porque Deus deu um espírito na barriga da mãe. Deus deu um espírito para toda a humanidade. E ele, quando se tornou conhecedor do bem e do mal, se ele abandonou Jesus e foi fazer o que o diabo quer, Jesus chamou ele de filho do diabo. Cuidado, se você está fazendo o que o diabo quer, examine a Bíblia, porque se você estiver fazendo o que o diabo quer, você é filho do diabo. Não é o lindo Cristo que está chamando, não. É Jesus Cristo que está chamando. E eu provo na Bíblia que ele disse: vós, filho do diabo, porque deixaste de obedecer o Pai, que era Deus, e passou a obedecer o diabo. Oi, por isso se tornou filho do diabo. Então, ou você está com este Deus da Bíblia. Repito, não é Deus de nome de igreja A ou nome de igreja B, é o Jesus da Bíblia. Agora, se você está com Jesus da Bíblia, você se converte em uma igreja, mas ele desafiou mais. A tua está numa igreja, está num lugar que prega Jesus. Ele ainda disse mais: provai o Espírito, porque tem muitos ventos de doutrina, tem muita chamado de igreja e é seita. O Brasil, eu sempre digo, se religião fosse coisa boa, o Brasil era muito abençoado, porque o Brasil tem muita religião. Mas religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo através da Bíblia. Tu tem que ser um seguidor da Bíblia. Tu tem que ser um fanático da Bíblia. Se há necessidade de se ser fanático, seja fanático da palavra de Deus, que você nunca vai se decepcionar. No dia que tu morrer, tu vai se alegrar com Cristo. Porque eu vou mais citar aqui um versículo antes de parar. O versículo diz assim: o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem crê no Evangelho, não vai olhar para ninguém, olha para o Evangelho e crê no Evangelho que tu serás salvo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.